Seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje ele é muito interessante. Ele é: mentira, o mundo não vai acabar. Fique conosco até o final, que você entenderá por que o mundo não vai acabar. O mundo hoje está contaminado pela demagogia do sistema religioso, ou seja, pelas mentiras da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. Há séculos que eles vêm colocando na cabeça das pessoas que o mundo vai acabar. E isso vem passando há longos anos e nunca acontece. E com isso, as pessoas, ou seja, os fiéis das igrejas, ficam amedrontados. E com esse medo, eles vão matando os seus sonhos. Eu mesmo já ouvi muita gente nas igrejas dizerem: eu não vou construir nada para mim, nem me preocupar em fazer uma empresa ou construir algo grande para mim, porque já que o mundo vai se acabar, é perca de tempo. E nessa falsa espera que o mundo vai se acabar, eles desistem dos seus sonhos e, na verdade, deixam de construir algo para seus filhos e seus netos. Tudo por culpa do sistema religioso. E o que eles ganham com isso? Na verdade, com essa grande mentira, os dirigentes das chamadas igrejas, que não são igrejas, tiram proveitos dos fiéis, induzindo-os a depositarem em suas mãos todas as suas rendas. E o dinheiro que essa gente deveriam fazer uma poupança para seus filhos e netos, eles dão na mão desses falsos profetas para pagarem os seus luxos, comprando carros importados, mansões, iates, aviões e fazendas de gados e muitas outras coisas mais. Mas hoje eu estou aqui neste vídeo para desmascarar todos esses hipócritas. Quem assistir este vídeo nunca mais será o mesmo e nunca mais permitirá que o sistema religioso venha o enganar. Existe na Bíblia mais de 50 versículos que provam que o fim do mundo não vai acontecer e que é uma grande mentira usada para amedrontar e prender as pessoas dentro dos templos religiosos enganosos, e nesses lugares extorquir todos os fiéis que os seguem. Se eu for mostrar todos os versículos neste vídeo, não vai haver tempo suficiente, portanto eu vou usar os versículos principais. O sistema religioso anda pregando que haverá o arrebatamento da igreja e que depois do arrebatamento será o fim do mundo. E eles dizem também que as pessoas serão arrebatadas vivas, em carne e osso, e serão levadas para o céu. E isso é uma grande mentira, porque carne e sangue não entra nos céus. Na verdade, o arrebatamento já aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Foi quando a igreja foi arrebatada e Cristo veio com o seu reino. Veja Mateus 3, versículo 1, o que diz: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então me diga, a palavra é chegado, ela é para o futuro ou para o presente? Na verdade, João estava falando para aquela gente daquele tempo. Não era para o futuro. Veja o que diz Mateus 10, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja que aqui diz, é chegado. Não está escrito que ainda vai chegar. É só uma questão de entendimento. Em Mateus 24, versículo 34 diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Observe a colocação das palavras. Quando diz que não passará esta geração, a palavra esta aponta que é no presente e que a geração é aquela que eles estão, não é uma geração futura. Os futuristas do sistema religioso se apegam no versículo de Marcos 13, 24 e Mateus 24 para dizer que a grande tribulação ainda vai acontecer. Mas, na verdade, o que falta nas suas afirmações é a revelação da graça, o verdadeiro entendimento de cada palavra que está escrita neste Evangelho. Veja o que diz Lucas 21, versículo 22. Diz o seguinte, porque dias de vinganças são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então fica uma pergunta, que vingança é essa? Na verdade, era a vingança de Deus contra os judeus que derramaram o sangue dos profetas, desde Abel até Zacarias. Nesse caso, não é contra nós do século 21. Pois, se você não é judeu, a vingança não é contra você. Veja o que diz Mateus 16, versículo 27. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja que este versículo é bem esclarecedor. Quando Jesus diz, alguns dos que aqui estão, então isso aconteceu. Muitos morreram, mas muitos ficaram para testemunharem. E um dos que ficaram, a testemunha principal, foi João, que ficou preso na ilha de Patmos. Nos anos 70, depois de Cristo, Marechal Tito invadiu Jerusalém. A cidade foi devastada e o templo foi derrubado e todos os judeus fugiram e se espalharam por outros países. Só voltaram a Israel no século XX, em 1947, quando a ONU criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Nos anos 70 DC, Cristo veio em glória sobre Israel naquela geração, como está escrito em Marcos 8:38. Ele não vai vir mais, porque ele já veio. Veja o que está escrito neste versículo, Marcos 8:38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem. Veja mais uma vez que aqui ele fala entre esta geração. Observe esta palavra, entre esta geração. Não é uma geração futura, é aquela que ele está,
no presente, naquela época. Veja o que diz Mateus 26:64. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Neste versículo, Jesus diz que em breve, para um bom entendedor, breve é ali, bem próximo. Não é 2000 anos depois. Era para os anos 70 depois de Cristo, que foi justamente quando aconteceu a grande tribulação. E a palavra vir sobre as nuvens é figura de linguagem que era muito usada pelos judeus e que significava vir em juízo, pois desde a antiguidade os profetas falavam que o Cristo viria um dia em juízo, e era usado esse termo como figura de linguagem. Veja o que diz Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Cristo aqui fala dos fariseus, os sacerdotes judeus. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus aqui é bem claro mais uma vez que ele viria vingar o sangue dos profetas derramado pelos judeus e que seria logo naquela geração. Não era para o futuro, como prega o sistema religioso, os futuristas das igrejas atuais. Em João 5,25 está escrito que seria agora. O agora que ele se refere é naquele tempo presente. Não é agora no século 21, o qual nós vivemos. Veja o que está escrito, João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Veja que este versículo ele é bem claro. Ele confirma que é agora, não é no futuro. Saiba que isso aconteceu, e neste versículo confirma que não é para o futuro. Isso já aconteceu. Veja o que diz Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo anjo, as notificou a seu servo João. Veja o que diz também João 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Neste versículo fica uma pergunta: quem traspassou Jesus? Ou seja, quem matou Jesus? Por acaso foram os brasileiros, os americanos, os argentinos, os franceses, os ingleses? Na verdade, não foram nenhum deles. Foram os judeus. Então saiba que se você não derramou o sangue dos profetas, nem crucificou Jesus, você não será julgado por isso. A vingança que iria acontecer na grande tribulação era contra os judeus. Os futuristas pregam que a grande tribulação ainda vai acontecer. Então seria necessário que aqueles que traspassaram Jesus estivessem vivos, esperando o dia da grande tribulação, para que Cristo pudesse se vingar deles. Isso é uma questão de entendimento, e eles não conseguem entender tudo isso. Essas pessoas que mataram Jesus teriam que estar vivo até agora nos anos 2000, esperando Cristo voltar. Então veja que isso é uma grande contradição que não bate com nada que está escrito na Bíblia, no Evangelho da Graça. Outra controvérsia do sistema religioso é dizer que o mundo vai acabar. Saiba que isso não vai acontecer. Na verdade, quem acaba são as pessoas. Uma geração morre e vem outra, e assim por diante. Morre uma e nasce outra. Não é o mundo que vai se acabar. Você sabia que Jesus até jurou que não iria demorar para voltar? E que não iria demorar para se cumprir todas as suas palavras? Saiba então que jura é coisa séria. Veja o que está escrito em Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então saiba, meu amigo, que na verdade não demorou. Tudo se cumpriu nos anos 70, naquela mesma geração. E você precisa saber que não haverá mais o fim do mundo. A terra dura para sempre. É isso que diz Eclesiastes 1, versículo 4. Então saiba, meu amigo, tudo se cumpriu nos anos 70, naquela mesma geração. É isso que diz Eclesiastes 1, versículo 4. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então saiba que o que acaba são as pessoas, não é o mundo. Porque o próprio versículo confirma, é o que está escrito aí. Uma geração vai e outra vem, e a terra dura para sempre. O que você precisa saber é que o livro de Mateus 24 e o livro do Apocalipse não foi escrito para os gentios, não foram escritos para nós, para nenhuma pessoa de qualquer país. Foi escrito exclusivamente, somente para os judeus.
Portanto, dizer que o mundo vai acabar é fake. Então viva a sua vida em paz com Deus e desfrute o melhor que o reino de Deus pode lhe proporcionar. Faça uma poupança para seus filhos e netos e deixe de encher a barriga do sistema religioso. Não aceite mais que eles continuem enganando vocês. Este é o meu recado de hoje. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.